Vamos iniciar hoje. Hoje é um dia que a gente vai fazer praticamente uma transição. Por que uma transição? Porque a gente vai passar ainda por algo histórico e depois a gente vai trazer toda essa parte na parte da tarde, a parte mais moderna. Então, teremos ainda uma parte histórica agora pela manhã e uma das coisas mais importantes aqui dessa aula, principalmente, é um entendimento mais profundo daquilo que Paulo combateu, perdão, dentro do início da igreja do século I. Então a gente vai falar sobre o estoicismo, sobre tudo que ele realmente foi o maior combate dele foi nesse primeiro século. Então vamos orar antes da gente iniciar, antes de eu começar a compartilhar os slides aqui com vocês. Feche seus olhos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero neste momento invocar e convocar a presença dos teus anjos, ó Pai. Em nome de Jesus, manda um anjo em cada uma das casas hoje, para que eles possam, ó Pai amado, entender, compreender e que esse anjo possa soprar no ouvido deles, ó Pai, tudo aquilo que precisa ser compreendido nesta manhã. Abençoa, Senhor, cada um deles, para que essa aula, Pai amado, possa entrar no coração e na mente deles e que eles possam, assim como o apóstolo Paulo, ser um grande combatente contra aquilo que não vem do Senhor, toda a contaminação que existiu dentro do Evangelho, toda a contaminação que existiu dentro daquilo que é o teu reino, que seja agora eliminado através das nossas vidas nesta terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, então, como eu falei para vocês, deixa eu compartilhar aqui para a gente já iniciar, fazer um compartilhamento da tela. Aqui, compartilhar. Deixa eu ver se está indo muito bem certinho. Vocês vão ver que eu vou estar olhando às vezes de lado aqui, como vocês já devem saber, nós temos uma tela de apoio. Então, a apresentação está ali na tela de apoio, eu vou ter que ficar de vez em quando olhando para cá para me ajudar nessa parte, ok? Deixa eu só ver. Então, vamos lá. Iniciando essa terceira aula que a gente tem, o que que Paulo realmente iniciou? Qual foi o principal ponto de Paulo que fala sobre que a gente tem uma correlação com a visão de reino no mundo dos negócios? Paulo, ele foi o homem que ele combateu o dualismo. Ele combateu, porque veja só, eu vou falar de gnosticismo e vou falar de dualismo. A Flávia tem falado há 2 dias já para vocês sobre dualismo. E precisa ficar claro para vocês que praticamente tudo é uma coisa só. Porque cada uma dessa é uma coisa só no conceito dual, tá? Mas cada uma das coisas que nós vamos citar aqui, eles têm uma origem diferente. Então, as setas, os ascetas, eles eram diferentes, de uma origem diferente. Os gnósticos eram de outra origem diferente. Só que todos eles, Platão era de uma origem diferente, só que todos eles trazem um conceito similar, que é um conceito dual, um conceito de entendimento de espiritual e material. Então, esse entendimento precisa ficar claro para vocês. E a gente vai compreender na vida de Paulo o qual foi o maior combate que ele teve, porque ele teve uma origem um pouco diferente dos outros apóstolos. E por conta dessa origem, trouxe para ele, além disso, ele era um cara muito inteligente. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha um conhecimento, né, não só bíblico, judaico, mas de assuntos gerais muito grande. Ele era um grande estudioso. Eu não vou dizer só que ele era um filósofo, mas ele era um grande estudioso porque ele tinha pensamentos e a gente vai entender isso aqui hoje. Mas veja só, inicialmente, Paulo, ele foi o apóstolo que ele combateu o dualismo, só que ele fazia tendas. E assim, vocês precisam entender isso com muita habilidade, muita sabedoria. Fazer tendas não é a mesma coisa de que fazer tendas hoje. Fazer tendas lá naquela época não tem o mesmo significado que você fazer tendas hoje. Por quê? Porque hoje tendas, para nós, ele é um acessório. Ele é um acessório supérfluo, vamos dizer assim. Quem tem uma tenda hoje em casa? Quem levanta a mão aqui só para eu ver. Quem tem uma tenda hoje em casa? Por que que você não tem uma tenda? Mas só que na verdade você tem uma tenda.
porque a sua casa é uma tenda. Você entende a diferença? Na época dessa época que Paulo estava aqui, tendas era local de moradia de muita gente. Aqueles que não tinham condições financeiras de ter uma casa de pedras, né? Porque a casa não era nem feita de madeira ali naquela região, e muito menos de tijolo e cimento, porque nem existia ainda tijolo e cimento. Então as casas eram construídas com rochas entalhadas, e ela era construída com rochas. Então, quem não tinha dinheiro para poder ter uma casa, tinha tendas e morava em tendas. E a tenda tinha uma facilidade que era a facilidade de fazer, de movimentar. Você podia tirar de um lugar, levar para outro. Então, isso precisa ficar muito claro para nós, que Paulo, ele era um empresário que atuava num setor eu não vou dizer que seja construção civil, mas ele era atuação na parte como é que fala quando o cara o setor que é de moradia, de habitação, isso. Ele era um cara do setor da habitação. E às vezes a gente, de novo, né? Tudo que a gente faz hoje lendo a Bíblia, a gente romantiza a Bíblia. A gente não consegue olhar para a cultura judaica da época para a gente entender, né, culturalmente, o que significa cada uma das coisas que estão escritas ali. Então, fazer tendas na época de Paulo era um empresário do setor de habitação. Entendeu? É a mesma coisa que hoje. Hoje tem o pessoal que constrói casas de luxo e o pessoal do Minha Casa Minha Vida. Então, eu posso dizer que Paulo, eu ouso dizer assim com só a título de ilustração, que Paulo poderia ser considerado na sua época um cara especializado no Minha Casa Minha Vida. Entendeu? Para vocês entenderem que as pessoas precisavam se habitar em algum lugar, precisavam morar em algum lugar, e essa moradia, Paulo servia para isso, para eles poderem morar em algum lugar por algum tempo. Então, tenda na época era esse entendimento que você precisa ter. Não era simplesmente um acessório. Ele não era algo supérfluo, como hoje é para nós. A gente, como eu falei aqui, ninguém tem uma tenda em casa. Então a tenda, ela não é hoje um acessório que a gente, uma coisa essencial, ela é um acessório. A gente vai ter uma tenda se a gente quiser fazer uma festa, alguma coisa assim, mas não é algo essencial. Na época era. Na época, uma tenda era uma coisa essencial de moradia, principalmente para aqueles que eram os viajantes. Então, como eu falei para vocês ontem, que a Flávia me deu me pediu para eu compartilhar. Paulo, quando ele se juntou com Áquila e Priscila, ele estabeleceu a sua empresa num local de passagem. Então, pensa um pouquinho, local de passagem, as pessoas que passavam ali precisavam se hospedar em algum lugar e nem sempre conseguiam hotéis, não tinha hotel, entendeu? Mas tinha locais deles de morar, sim, de ficar, sim, tinha, mas a grande maioria precisava de uma tenda. Porque eles passavam por ali, passavam por outros lugares, então precisava de tendas. Então era um item essencial para você ter onde ficar. Entendeu? E tendo onde ficar, você pode aí simplesmente tem que ter alguém que te forneça. Entendeu? Então, esse era o primeiro ponto. Aí, então, o que Paulo fez, qual é o trabalho dele no combate ao dualismo? Ele combateu junto aos Colossenses, ele combateu junto aos Efésios, e tudo isso ele trouxe de combate a um pensamento dualista que invadiu a igreja porque ela veio de outros pensadores, que é do estoicismo, de tudo isso que nós vamos entender hoje. Ele trouxe esses pensamentos entraram dentro da igreja através dessas outras filosofias de vida que não eram consideradas religiões na época, mas eram filosofias, e ela contaminou a igreja do primeiro século, principalmente Colossenses. Então, contaminando a igreja do primeiro século, ele veio com esse combate a esse pensamento. Por quê? Porque ele tinha o conhecimento da vida que ele teve. Paulo viveu em Tarso. E essa vida que ele teve em Tarso, ele conheceu esses pensamentos, principalmente o pensamento estoico.
helenista, na verdade. Ele veio com pensamento helenista. Nós vamos entender tudo isso. Ó. Você vê que eu tô usando algumas expressões que são princípios de lá de trás de pensadores. Helenistas, estoicos, né, ascetas. Todos esses são. Tudo vem de cada um de um lugar, mas o princípio é o mesmo. É pensamento dual, de espiritual e material. Material tem um valor, espiritual tem outro valor. E ele divide a pessoa em dois, entendeu? Divide o ser humano em dois. E o pensamento judeu, o pensamento cristão e o pensamento divino é um só. Nós somos um só, não há como dividir. Então, todos esses pensadores, essas filosofias, elas vinham com isso aí. E Paulo, ele foi o cara que usou o trabalho para combater. É isso que você precisa ficar claro. Ele usou o trabalho. Então, hoje nós vamos falar, é a terceira aula, como está aí, são 3 horas de aula hoje, nós vamos terminar provavelmente lá por volta de meio-dia e meio, por aí, meio-dia, meio-dia e meio, e depois a gente volta de tarde. Então, esse é o nosso objetivo de hoje. Texto base para a gente poder começar. Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Esse texto, somente esse texto, se eu pudesse ministrar sobre ele, o pensamento de Paulo pode ser resumido nesse texto. Porque ele não está falando somente de uma coisa simples, ele está falando de um contexto de vida completo, pleno, absoluto de tudo o que você fizer. Quando ele fala tudo, o que que eu posso tirar de tudo? Nada. Eu tenho que entender que é tudo. Então, tudo é o quê? Tudo é tudo que você faz. Tudo é inclusive e principalmente o seu trabalho. Porque tem que entender que isso é tudo. O contexto e a palavra tudo, ele faz. E quando fala de fizerdes, está falando de você trabalhar, de você manusear, de você agir, de estar dentro de um contexto de ação, de fazer algo, de criar algo. Esse é um contexto bíblico e principalmente divino. Você precisa fazer algo. Então, tudo que você vai fazer, e depois da queda do homem, o fazer, ele é necessário para que você possa se alimentar. Então, a queda trouxe isso, né, para o homem. Você quer comer, você quer ter as suas coisas e realmente viver e sobreviver, vai trabalhar. Só que o trabalho nunca foi uma divisão. O trabalho foi o todo. Então, enquanto trabalha, vamos falar de Jesus, vamos estabelecer o reino. Esse é o princípio, desde de quando o mundo é mundo, desde a queda. Amém? Vocês estão